E aí, galera, o Ceará está na terceira fase da Copa do Brasil. Olha, não foi nada fácil, foi bem complicado. Tem aquele jeito Ceará de ser para as buscas de classificações? Pois é, foi tipo assim. O Ceará achou que iria vencer o jogo, que seria um jogo em que ele poderia ser, porque tecnicamente é superior ao adversário também no marcador. Isso não aconteceu. No primeiro tempo, o Ceará saiu de campo perdendo pelo placar de 2-0. É bom que se diga o seguinte: o resultado de 2-0 do primeiro tempo não refletiu o que foi o jogo. O Ceará foi melhor. O Ceará teve mais oportunidades, mas o Ceará não fez os gols. E o futebol é isso. Vale gol. E gol quem fez no primeiro tempo foi a equipe do Confiança, fazendo esse placar de 2-0. Um placar totalmente estranho a quem viu a partida, avesso ao que foi o jogo. Pensa aí no espelho, quando você olha para ele, você vê o seu reflexo, né? Pois é, futebol não é espelho, não. O reflexo do jogo foi mas o reflexo do placar foi outro. Ele só conta as oportunidades que viraram gols. E no primeiro tempo elas viraram gols para a equipe do Confiança. O Ronald Camarão marcou o primeiro gol, bela jogada, belo gol do Ronald Camarão. E o segundo gol daqueles tipo que o Ceará sofreu na Copa do Nordeste, né? Muito parecido. Luiz Otávio chuta a bola, a falta é cobrada de ladinho, a bola bate na barreira, vence o Bruno, que claro, caiu para onde a bola ia, só que como ela bate na barreira, no jogador do Confiança, acaba acontecendo o gol. Tanto que o árbitro da partida não deu aquele gol para o Luiz Otávio, não. Deu o gol para o Fábio, um volante. A bola bate nele e vai para o gol. O Fábio acabou ganhando ali aquele gol, mas ali o Confiança fazia 2-0 e ficava próximo da sua chegada à terceira fase da Copa do Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Não é assim que a história vai ser contada. Um Ceará brilhoso, se não conseguiu ser brilhante, mostrou os brios de uma equipe que merece que seja exaltada, porque em nenhum momento desistiu do jogo, tanto no primeiro tempo, quando teve as oportunidades, quando brigou para fazer os gols e acabou não fazendo, quanto no segundo tempo. O tempo foi passando, parecia mesmo que o jogo acabaria. Os ânimos já estavam exaltados, o jogador do Ceará tomando cartão, então parecia mesmo que acabaria com um resultado que iria dar ao Confiança a classificação. Mas não foi assim. Sabe aquele seu amigo, sua amiga que torcem contra o Ceará? Devem estar extremamente chateados, porque nesse jogo o Ceará foi o verdadeiro imortal. Marcar gol aos 29 do segundo tempo foi o primeiro gol do Ceará. E depois aos 39 também do segundo tempo, da segunda etapa, fez com que o Ceará fosse para a cobrança de pênaltis. O time já estava sem gás, as modificações tiveram um efeito que não foi pleno, não foi absoluto. O Ceará não conseguiu mais, no final do jogo, encurralar, como fez quase toda a partida, o Confiança, e o jogo foi para as penalidades. Pedro Raul marcou o gol do Ceará do 2-1, colocava ali o Ceará no jogo. E quem diria, né, o herói improvável, Galeano, acabou marcando o segundo gol do Ceará, o gol de empate, o gol que levou o Ceará para os pênaltis. O Pedro Raul, assim que fez o gol, já sentia ali câimbras, nem tinha condição de ficar em campo, ficou em campo mesmo, porque as substituições, as 5 alterações já tinham sido feitas, não tinha mais o que fazer, e o Ceará foi para a disputa dos pênaltis. E aí o Ceará fazia e o Confiança não. Foi assim logo de início com o Fernando Sobral fazendo.
o Confiança desperdiçando, chute para fora. Depois o Rômulo fazendo 2-0, o Bruno defendendo. Depois o Galeano, autor do gol do 2, também foi o autor do último gol do Ceará na cobrança de pênalti. Ele fez o gol de empate do Ceará no tempo normal, fez o terceiro gol do Ceará na disputa de pênaltis, mas o herói acabou sendo mesmo o goleiro Bruno, que fez uma segunda defesa e com ela o Ceará conquistou a sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. O Ceará está entre as 32 principais equipes da competição da Copa do Brasil 2025. Foi complicado, foi suado, foi chorado, mas foi executado. O Ceará esteve perdendo por 2-0 e mostrou uma força mental incrível, capaz de transformar um resultado que parecia um resultado de derrota numa vitória retumbante. Não virou o jogo no tempo normal, mas virou a situação da partida. A situação era de eliminação e passou a ser uma situação de classificação. O torcedor que veio ao Castelão e que volta para casa retumbante, volta para casa extremamente feliz. E você, amigo, amiga, que estava em casa, também extremamente feliz, passará esse novo dia com essa classificação do Ceará, com essa vitória do Ceará nos pênaltis, chegando à terceira fase dessa Copa do Brasil. O técnico Léo Condé fala um pouquinho sobre esse jogo, de como foram para ele essas emoções desse 2-2 no desenrolar de primeiro e segundo tempos da partida. Por essas e outras coisas que o futebol é um dos é o esporte mais popular, né, do mundo, porque proporciona isso, né? A equipe que dominou o jogo inteiro, do primeiro ao último minuto, acabou tendo que classificar na disputa de pênalti. Mas realmente a gente fez um primeiro tempo muito impositivo, algo que a gente normalmente vem fazendo desde o ano passado. Mas o goleiro estava numa noite iluminada, fazendo grandes defesas, algumas bola na trave, bola passando rente à trave, e o adversário chegou, no primeiro tempo até chegou mais, né? Chegou umas 3 ou 4 vezes ali, mas conseguiu fazer 2 gols. No intervalo que eu conversei com eles foi no sentido da gente manter o mesmo volume, com um pouco mais de tranquilidade, circular um pouco mais a bola, tentar melhorar as escolhas, né? A gente até chegou menos vezes, mas de uma forma mais organizada e precisa. É claro que depois veio o desgaste também de alguns jogadores, né? Principalmente ali do Dieguinho, Bahia, o Pedro praticamente estava fazendo número ali nos minutos finais, mas a gente conseguiu ter esse equilíbrio, né? Continuou com o volume de jogo, mas de maneira equilibrada, não podia perder a cabeça, não só pela questão do placar adverso, 2-0, mas uma arbitragem muito confusa hoje também, né? Em alguns momentos ele estava levando o jogo numa condição de deixar seguir um pouco mais, mas estava deixando seguir demais, né? Até a minha opinião, vendo ali agora, eu acho que foi pênalti claro no William. E de repente a gente está aqui comemorando a classificação, mas poderia também deixar de conseguir a classificação em razão de uma arbitragem confusa. Mas de um modo geral os jogadores foram muito guerreiros, né? Lutaram muito do primeiro ao último minuto, e principalmente no momento de adversidade a gente conseguiu buscar o empate e fomos muito felizes na disputa de pênaltis. É isso, venceu, classificou o time que em nenhum momento desistiu. Eu estava ali atrás do gol, era interessante olhar para o rosto dos atletas do Confiança, que eles não estavam acreditando. Eles não acreditaram no 2-1, porque o Ceará sufocou. Eles comemoravam ao botar bolas para escanteio, ao colocar bolas para fora, ao interceptar chutes que poderiam levar o gol do Ceará. E eles comemoravam a todo momento aquilo. Então, quando o gol do Pedro Raul acontece, os rostos deles mudam. E quando o segundo gol acontece, eles pareciam estarrecidos. Esboçaram até uma reclamação com a arbitragem. Reclamação de quê? Não tinha o que ser feito. Não tinha nenhuma reclamação para ser contada, para ser colocada naquele momento num gol
Gol muito bonito de cabeça que o Pedro Raul marcava, e depois no segundo gol, que também foi uma jogada muito interessante, o Matheus Bahia insistindo pelo lado esquerdo, o Matheus Bahia que já tinha reclamado muito, tomado cartão amarelo, mas acabou cooperando nos 2 gols da equipe do Ceará e ajudando bastante o Ceará a chegar a essa classificação na Copa do Brasil. Bem que poderia ser o Galiano o herói, ele marca o gol do 2-2, sem ele o Ceará não chegaria nos pênaltis, e depois nos pênaltis ele marca o 3º gol que fez o Ceará vencer por 3-0 nos pênaltis a equipe do Confiança. Mas o herói acabou sendo o Bruno, porque nas cobranças de pênalti está muito mais perto do jogador marcar, olha só, o Ceará que foi para 3 cobranças e fez os 3 gols, do que o goleiro fazer qualquer tipo de defesa. O Bruno foi lá e pegou 2 pênaltis, um do lado direito, um do lado esquerdo, e o técnico Léo Condé admitiu que o Bruno brilhou nessa classificação do Ceará na Copa do Brasil. Bruno, desde a temporada passada, vem mostrando muita segurança, muita tranquilidade, né? Na meta do Ceará. Então a gente, no início do ano, a gente segurou ele um pouco para conhecer também o Kehler que chegou, e agora retomamos com o Bruno, vem mostrando o mesmo padrão de atuação que ele teve na temporada passada, e realmente na disputa de pênalti já é uma preparação que a gente vem fazendo, obrigação profissional nossa, a gente já vem treinando pênaltis aí já quase desde quando a gente apresentou, né? Eu sou contra aquela questão de treinar pênalti só na semana decisiva ou na véspera do jogo. Eu acho que tem que ser treinado quase que diariamente, e o Bruno sempre muito bem nos treinamentos, tanto ele quanto o Fernando, e os batedores também, mas hoje com certeza o Bruno estava numa noite iluminada ali na disputa de pênalti, defendeu 2, e muita comemoração, né? Não tinha como ser diferente, né? E a gente fica feliz. Ele é um cara assim muito, muito poderado, muito trabalhador, muito focado, e tá vestindo bem a camisa número 1 do Ceará. É isso. Na Copa do Brasil, o Ceará está classificado. O Ceará está na 3ª fase da competição. Agora, o Ceará tem que voltar suas atenções para as finais do Campeonato Cearense. Já neste sábado, já às 4h30 da tarde, o Ceará enfrenta o Fortaleza no primeiro jogo dessas semifinais. E aí tem 2 lados da moeda para a gente poder conversar. O primeiro é que o Ceará vai entrar em campo certamente bastante desgastado. Foi um jogo desgastante desde o começo. O Ceará pressionou porque ele queria marcar o gol primeiro, então o desgaste já começou no 0-0. O jogo ainda estava 0-0 e o desgaste já acontecia. Depois, o Ceará acabou se desgastando porque tomou o primeiro gol e aí precisava de todas as formas empatar, se possível, ainda no primeiro tempo. Mas o desgaste ainda aumentou, porque o Ceará toma o segundo gol e aí ele precisa tentar descer para o vestiário no primeiro tempo, marcando pelo menos um gol. Nada disso aconteceu. O Ceará voltou para o vestiário perdendo por 2-0. Então ele entra num segundo tempo onde o desgaste ainda é maior, porque o Ceará precisa tirar 2 gols de diferença. Houve as substituições. Eu acredito que essas substituições também tenham a ver com a situação que alguns atletas estavam de desgaste, além da questão de colocar sangue novo em campo, colocar novos jogadores, de buscar jogadas diferentes. Acredito que tem a ver com essa questão também de alguns atletas que o Léo certamente sabia que já não estavam no seu 100%, que já tinha algum tipo de desgaste e que ele precisava de alguma forma tirá-los, porque desgastados, eles nem ajudariam nessa partida e ainda chegariam mais desgastados ainda para o jogo do sábado. Então, o treinador deve ter pensado nisso, isso deve ter sido ponderado também na hora de algumas das alterações. Mas o gol não saía e o time tinha que se desgastar ainda mais. Então, esse desgaste ele deve se refletir em algum momento do Clássico Rei do próximo sábado. Isso pode fazer com que o técnico Léo Condé reavalie as circunstâncias
de como escalar a sua equipe para o próximo jogo. Porque tem o outro lado da moeda. O lado negativo é esse, o desgaste. Vai, de alguma forma, cobrar seu preço, o desgaste. Não pensem que é um ser sobre-humano o atleta de futebol. O atleta de futebol é um ser humano e ele sente desgaste. E esse desgaste físico, ele vai cobrar o seu preço. Não tenham dúvidas disso. O que o clube pode fazer? Com tudo que ele tem, em relação à inteligência, em relação à fisiologia, em relação a equipamentos, reduzir ao máximo esse desgaste. Isso certamente será feito. Mas, mesmo assim, o desgaste cobra o seu preço e eu não tenho dúvida que ele vai ocorrer. Se o desgaste físico é o lado negativo da moeda para o Ceará, tem também um lado positivo. O lado anímico, como o próprio Condé me falou, numa das perguntas que eu fiz, na pergunta que eu fiz a ele, os jogadores chegam para essa partida cheios de motivação, do emocional muito forte, por terem superado algo que parecia impossível dentro da partida, e essa questão anímica pode jogar de forma positiva do lado do Ceará. O que eu quis saber do Condé é se essa questão anímica supera a questão física ou se ele será obrigado a fazer algumas mudanças por causa do desgaste que esses jogadores tiveram na partida. Um jogo desse todo mundo quer jogar, o jogador mesmo desgastado na base da superação, da entrega, ele vai se superar. A gente conseguiu uma classificação muito importante na Copa do Brasil, uma competição, né, que tem um grau de importância também muito grande. A gente vê equipes aí também de Série A, Série B, ficando no meio do caminho, né? O grau de dificuldade é sempre bastante elevado e a gente conseguiu essa classificação. Tem sim esse peso aí no aspecto emocional, mas o clássico por si só, uma decisão de campeonato, todo mundo vai se superar e é uma marca da nossa equipe, né? O que eu acho que deixa o torcedor mais orgulhoso. E é claro que é mais um jogo sem derrota aqui, mas eu acho que quando a gente perdeu o último jogo aqui, que eu nem me lembro, o ano passado foi contra o Mirassol, mas a equipe lutou muito, o torcedor aplaudiu no final do jogo. Então ele quer ver uma equipe que luta, que briga, e sábado ele vai ver isso novamente, uma equipe que vai se superar, vai estar desgastada, mas que vai se superar para equilibrar forças aí, jogo decidido em detalhe, e a gente vai tentar cercar o máximo possível a nosso favor. Agora é o treinador ter esse tempo com os atletas, ir para a parte científica, que a fisiologia vai lhe trazer, ir para a parte de departamento médico. Ramon dificilmente, infelizmente, voltou a contundir, terá condição de jogar no sábado. Quem será a melhor opção para substituí-lo? O restante do grupo, se os titulares tiverem condição, devem ir para o jogo. Se houver algo físico que realmente vai fazer diferença na partida, o treinador tem que avaliar para escalar o melhor time possível para essa partida. A gente ainda vai ter no outro vídeo, se Deus quiser, a oportunidade de conversar um pouco mais sobre essa primeira partida das finais do Campeonato Cearense 2025. Mas esse jogo contra o Confiança, olha, foi, até eu não imaginava que fosse tanto assim, uma partida que dá força ao Ceará, porque pegou um grande adversário, conseguiu superar um grande momento negativo, e essa parte anímica realmente, como disse o Condé, pode fazer muita diferença nessa primeira partida das finais do estadual. Nesse confronto contra o Confiança, ainda não houve a estreia do volante Lucas Lima, mas ele já estava no banco de reservas, levando em consideração que é um jogador em quem o treinador deposita alguma confiança. O próprio Condé fala sobre Lucas Lima, sobre a contratação desse volante. Primeiro reforço do Ceará na janela de transferência dos estaduais. É um jogador que foi muito bem pelo São Bernardo, no Campeonato Paulista. O clube já monitora ele desde o ano passado, ano retrasado, que ele fez uma boa Série B também pelo CRB. É um volante que faz tanto primeiro quanto segundo volante. Hoje já teve a oportunidade de vir com a equipe, né, para o jogo. E possivelmente no estadual ele não pode, né? Possivelmente na quarta-feira ele já deve fazer a sua estreia. O Lucas Lima
tá aí, poderia ter estreado na Copa do Brasil, mas é importante que se diga que ele não é opção para as finais do Campeonato Cearense. Vamos voltar para a conversa que nós já tivemos. É claro que a audiência é muito rotativa aqui na plataforma, então alguns de vocês não acompanharam aquelas conversas que nós tivemos. O Lucas Lima foi contratado depois de fechada, a janela estava aberta de transferências dos estaduais, mas depois de fechadas as inscrições para o Campeonato Cearense. Elas se fecharam no dia 28 de fevereiro, por isso ele não pode jogar no Cearense. Copa do Brasil, sim, ele vai poder jogar, o Ceará vai para a terceira fase da competição. Copa do Nordeste, certamente ele vai jogar, ele vai estrear, como disse aí o Léo Condé, na partida da próxima quarta-feira contra a Juazeirense, onde um time alternativo deve estar em campo, e vai poder jogar, claro, já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, assim queira o técnico Léo Condé. Então, o Lucas Lima só não pode jogar mesmo nessas partidas que são válidas pelo Campeonato Cearense. Então nós teremos as duas partidas finais do estadual e sim, nesses dois jogos o técnico Léo Condé não vai poder contar com o Lucas Lima. Vamos pensar aqui nos próximos jogos da equipe do Ceará. Neste sábado, Campeonato Cearense, o Ceará enfrenta o Fortaleza. Primeira partida das finais do estadual é decisão. Na quarta-feira, o confronto contra a Juazeirense. É Copa do Nordeste, aí sim o Ceará vai poupar alguns dos seus titulares, vai poupar certamente a maioria dos seus jogadores, se não todos os titulares nessa partida que acontece às 19h, aqui mesmo na Arena Castelão. Depois, final de semana seguinte, outro sábado, segunda partida das finais do Campeonato Cearense. E aí, em diante, falta a CBF marcar, mas teremos provavelmente, ou na quarta 26, ou na quinta 27, Sampaio Corrêa e Ceará. O Ceará jogando pela Copa do Nordeste, lá no Maranhão. Pensando no cearense, o jogo deste próximo sábado, o mando é do Fortaleza. Então, se você mesmo que seja torcedor, sócio-torcedor do Ceará, terá que pagar ingresso. A maioria do estádio fica para o Fortaleza, inclusive os setores principais, o setor premium, o setor de cadeiras especiais, fica para a torcida do Fortaleza. No último jogo do estadual, no outro domingo, o Ceará, por ter tido a melhor campanha em todo o campeonato, será o mandante da partida decisiva do Campeonato Cearense. E aí, nesse jogo, o Ceará terá direito a esse setor de cadeiras, o setor premium e o setor também das cadeiras especiais, e o seu sócio torcedor vai entrar no estádio normalmente, não necessitando a questão de pagar ingressos. Então é assim que acontece nas finais do Campeonato Cearense. E aí, questão física ou anímico? O que é mais forte? O desgaste que os atletas do Ceará sofreram nessa partida contra o Confiança, apenas 3 dias do jogo primeiro das finais do Campeonato Cearense, ou o anímico de ter vencido, a força emocional de ter superado uma quase eliminação para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Deixem aí nos seus comentários o que vocês fariam para o jogo do sábado. Força máxima mesmo desgastada, algumas alterações pontuais de jogadores que não estão tão bem assim, que o desgaste acabou fazendo-os sofrer mais para serem colocados, sei lá, num segundo tempo, num momento do jogo. O que é que vocês fariam? Eu quero saber o comentário de vocês e, como sempre, vou responder a cada um de vocês. Agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso vídeo. Que legal que o Ceará está na terceira fase da Copa do Brasil. Que bom contar com a audiência e os comentários de todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, sempre muito bom, sempre muito importante você dizer sim, Danilo. Olha, gostei do vídeo, deixe o meu like, a minha aprovação para esse vídeo que a gente conversou aqui sobre essa classificação do Ceará na Copa do Brasil. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu sugiro que você faça a sua inscrição. Vai lá na página principal, tem lá inscreva-se, você clica e se inscreve, vai aparecer inscrito. Eu agradeço demais. Surge o sininho, você também clica nele, porque a partir daí você vai ter
todas as notificações dos nossos novos vídeos. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês, agradeço estarmos juntos aqui no canal em mais um vídeo. Quero que vocês continuem conosco. O nosso trabalho acontece todos os dias no Futebolês, na Jogadeiro Band News FM, de 5 às 6 da tarde, todo dia, em 101,7 no rádio, mas também aqui no YouTube você acompanha no Futebolês e todo dia às 7h15 da noite tem Futebolês na TV Jangadeiro, lá no 12.1. Você acompanha também através do YouTube do Futebolês. Por aqui, se Deus quiser, a gente volta a se encontrar. A nossa promessa é sempre essa. Se Deus quiser, nós voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!